Quer aprender a implantar uma avaliação de experiência? Então fica comigo até o final, porque na aula de hoje eu vou te mostrar todo o passo a passo para você implantar uma avaliação de experiência que funciona no seu RH. Vem comigo. Eu sou Carol Cabral Valente, especialista em RH, e eu implanto RHs que funcionam em todo o Brasil. E tanto aqui no YouTube como também lá no Instagram, eu te ensino a implantar o RH que funciona. Sem lero-lero, com muito conteúdo prático, com muita informação para você tirar o seu projeto de implantação de RH do papel e ser mais reconhecida, ser mais valorizada, ser mais vista dentro do RH. E na aula de hoje eu vou te ensinar todo passo a passo para você implantar uma avaliação de experiência no seu RH. E antes da gente começar essa aula, eu quero te dizer o seguinte: o formato de aula que a gente vai usar aqui hoje, em que eu vou te mostrar o formulário, que eu vou te ensinar o que você precisa saber sobre a avaliação de experiência para fazer ela funcionar no seu RH, eu já tenho outras aulas aqui no canal com esse mesmo formato. E aí, eu tava pensando assim, poxa, essas aulas estão sendo tão especiais para mim, e tão mesmo, tá? Essas aulas estão sendo tão especiais para mim, de gravar esse passo a passo, de fazer essa troca, os feedbacks que eu tenho recebido, os comentários que estão chegando para mim aqui no canal do YouTube, que eu amo ler, tanto aqui no YouTube como também no Instagram. Falei, poxa, tá tão especial essa troca, que eu queria dar um nome para esse formato de aula que eu tô fazendo aqui no YouTube. Toda semana tem aula aqui no YouTube, tá? E aí eu comecei a pensar, eu queria dar um nome para esse formato de aula, para criar uma playlist. E aí eu comecei a anotar várias ideias para essa playlist aqui, né, para esse formato de aula que a gente está elaborando. E aí, RH, eu resolvi nomear essas aulas com esse formato, como de hoje, como Laboratório do RH. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Laboratório do RH que funciona. E, Carol, por que você chamou Laboratório do RH que funciona? Porque laboratório, gente, é um lugar onde é feito experiências, onde o conhecimento ele é construído, onde os estudiosos, os cientistas, os pesquisadores, eles fazem testes, eles fazem análises, eles fazem estudos, e com base no que eles aprendem no laboratório, aquilo vai virando ciência, aquilo vai virando descobertas, aquilo vai virando inovação, aquilo vai funcionando na vida das pessoas. E, para mim, educação é algo muito importante. Eu, Carol, valorizo muito a educação, porque a educação foi um legado que a minha mãe deixou para mim, desde a minha infância. Então, contando aqui brevemente, né? Minha mãe era uma mulher que estudou só até a 6ª série, então a minha mãe pedia muito a mim para que eu estudasse, para que eu me formasse, para que eu tivesse uma carreira. Era o sonho da minha mãe me ver construir uma carreira. E realmente, gente, eu vim de uma realidade muito humilde, segui o conselho da minha mãe de estudar, de fazer faculdade, de construir carreira, construir a minha carreira no RH. E a educação, o meu conhecimento no RH, me abriu muitas portas, mudou a minha realidade, mudou o meu acesso, mudou a minha condição social mesmo, sabe? Então, eu sou muito grata ao poder da educação. Então, educação para mim é algo muito importante, investir em educação, investir em conhecimento. Então, mesmo que as pessoas falam assim, mas para que eu vou estudar se eu não vou ficar milionário com isso? Gente, eu acho essas colocações assim, enfim, né? Eu acho essas colocações idiotas, porque a educação, ela muda a realidade, tá? A gente pode até não ficar milionário, mas a gente sair de uma zona de pobreza, onde a gente passa por privações, que é a realidade de muitas pessoas no nosso país, já é um salto muito grande, é um salto possível graças à educação. Fora a possibilidade que a gente tem de se profissionalizar, de se tornar pessoas úteis, de aprender coisas novas. Então, a educação é um valor muito forte para mim, muito forte na minha vida, e eu sempre gosto, eu amo, né, trabalhar com educação, eu amo compartilhar meus conhecimentos, e eu queria trazer esse valor para esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para você com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, porque trazer aulas assim com esse formato para o YouTube é trabalhoso, e eu quero que você sinta todo o meu carinho daí, todo o conhecimento mesmo que eu estou compartilhando com você, que é de coração.
Então eu resolvi chamar Laboratório do RH, essa série de aulas em que eu mostro passo a passo, em que eu te explico, em que eu faço, e barará, e barará, e barará. E você fica aqui comigo até o final para entender e depois já procura as outras aulas aqui no meu canal do YouTube para você assistir também e você aprender a implantar o RH que funciona, combinado? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula da série O Laboratório do RH que Funciona. Não controlei a emoção, desculpa. Não controlei a emoção, porque eu adorei esse nome, tá? Eu adorei esse nome, Laboratório do RH que Funciona. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Laboratório do RH que Funciona. Vamos lá, vamos aprender a implantar a avaliação de experiência. Então, RH, comentários à parte, vamos falar sobre a avaliação de experiência. O que é, o que você precisa saber e como que você vai implantar isso no seu RH e como que isso vai ajudar o seu RH a funcionar. Primeira coisa que você precisa saber é que a avaliação de experiência, ela está atrelada a um tipo de contrato de trabalho que existe dentro das relações trabalhistas. Que contrato de trabalho é esse, Carol? É o contrato de trabalho de experiência. Então, a CLT, ela garante à empresa e ao colaborador um período de experiência, tá? Então, a CLT, ela entende o seguinte, pode acontecer de um funcionário entrar na empresa e o funcionário não ser aquilo que a empresa estava esperando. Ou o contrário também, a empresa não ser aquilo tudo que o colaborador estava esperando. Então, para a gente diminuir custos, evitar problemas trabalhistas, dar uma chance ali de adaptação do colaborador com a empresa e vice-versa, a CLT criou o contrato de trabalho por experiência, que é um contrato de trabalho por tempo determinado, e esse tempo determinado ele pode durar até 90 dias. Então, quando a gente fala de contrato de trabalho de experiência, o contrato de trabalho de experiência ele pode durar no máximo 90 dias. E aí existe um detalhe interessante. Durante esses 90 dias, o contrato de trabalho pode ser renovado por uma vez. Então, é por isso que a gente vê no mercado muitas empresas criando aí o contrato de experiência de 45 mais 45 dias, tá? Por quê? Porque a lei, ela estabelece que o limite máximo de um contrato de experiência é de 90 dias e que durante esses 90 dias a empresa pode fazer uma renovação. O que isso significa? Que a empresa ela pode botar o primeiro período dela de experiência de 30 dias, de 45 dias, de 60 dias, ou nem ter um primeiro período, tá? Fazer completamente 90 dias. Mas não é tão usual. O mais usual dentro do mercado de trabalho é a gente ter 45 dias mais 45 dias de experiência, porque isso cumpre o que a lei fala. Lembra? Contrato de experiência no máximo 90 dias de duração, podendo ser renovado uma única vez. Carol, você acha que esse modelo de 45 mais 45 é bom? Ou seria melhor fazer de 30 dias e mais 30 dias de experiência, fazer só 60 dias de experiência, fazer só 30 dias de experiência? Tem empresas que adotam esse modelo, tá? Então, tem empresas que botam o primeiro período de experiência de 30 dias e o segundo período de experiência de 60 dias. Tem empresa que coloca o primeiro período de experiência de 60 dias e o segundo mais 30, que aí, somando tudo, você chega aos 90 dias. É super possível. Mas assim, a minha opinião, tá? Como especialista em RH, o que eu entendo e o que eu recomendo para você. Gente, um colaborador, quando ele entra numa empresa, ele não vai se adaptar automaticamente no primeiro dia ou na primeira semana, tá? Então, é um ambiente novo para o colaborador. A pessoa que acabou de ser contratada, né? A pessoa que passou pelo processo seletivo, processo de recrutamento e seleção, que foi aprovada no processo de recrutamento e seleção, entregou os documentos, fez todo o processo admissional, foi admitida, fez a integração. Não vai ser na primeira semana, muitas vezes, que aquela pessoa vai estar adaptada àquele cenário daquela empresa.
O colaborador ele precisa ir de no mínimo 15 dias para ele poder se integrar àquele ambiente. Esse período pode ser mais rápido ou esse período pode ser mais longo, tá? Isso vai depender muito do clima da empresa, da cultura da empresa, da organização que a empresa tem. Então, a gente não pode partir do princípio que com 10 dias que o colaborador está na empresa, ele já entendeu a cultura, ele já se integrou àquela cultura, tá? Então, particularmente, por que eu estou te falando isso? Particularmente, Carol, acho 30 dias para avaliação de experiência um período muito curto, tá? 30 dias, gente, é um período muito curto, eu não recomendo. Eu acredito que o melhor prazo de experiência é 45 mais 45, tá? Por quê? Porque você tem ali 15 dias, mais ou menos, 15 dias iniciais para o colaborador ter aquela integração com a cultura, né? Ter aquela integração plena com a cultura da empresa e depois ele ter ali mais 30 dias para ele se organizar com a rotina da empresa, os processos, o atendimento, os fluxos operacionais. Então, 45 dias no primeiro período, Carol, acho show de bola. Ele já se integrou com os colegas, ele já entendeu como é que as coisas funcionam dentro da empresa. Então, eu acho excelente, porque até se um gestor ele entender que após os 45 dias aquele colaborador não é o que ele procura, eu acho que é um tempo justo já, tá? E aí, esse 45 dias é recomendado você renovar por mais 45. Porque a lei nos permite ter no máximo 90 dias de experiência. Então, para que você vai renovar 45 mais 30, 45 mais 15? Usa aquele período de experiência, porque no meio do caminho coisas podem acontecer. Então, vamos supor que você faz 2 períodos de experiência, sendo um 45 dias e o outro, 15 dias, tá? Podem acontecer coisas ali, que aí é difícil até a gente prever aqui, porque a gente está falando de pessoas e pessoas têm a questão da imprevisibilidade, né? Então, 45 dias, num primeiro momento do contrato de experiência, eu acho excelente. É um tempo ok para o funcionário entrar naquele ambiente, reconhecer aquele ambiente, se adaptar àquele ambiente. Depois, mais 45 dias para aquele colaborador prosseguir com a sua adaptação. Então, prosseguir com a sua integração, conhecer mais coisas da empresa, aprofundar ali o cenário, né, o conhecimento dele que ele tem dentro da empresa. Então, 90 dias, 45 mais 45, show de bola, beleza? E aí, outra coisa que a gente precisa saber. Um dos motivos de existir o contrato de experiência é que o contrato de experiência ele deixa a rescisão um pouco mais barata para a empresa. Então, lembra que eu falei que o período de experiência ele serve para a gente ver se vai ter adaptação entre o colaborador e a empresa e o colaborador e vice-versa? Pois é, então durante o período de experiência é o período que ambos têm para eles verem se adaptaram. Caso não haja adaptação, a rescisão, o custo rescisório do fim do período de experiência, ele sai mais barato para a empresa. Por quê? Porque a empresa ela não tem que pagar o aviso prévio e também não tem a multa dos 40%, tá? Em cima do FGTS. Então, o colaborador ele recebe suas verbas rescisórias tendo ali dias trabalhados, 10º proporcional, férias proporcionais, mas não tem a questão do aviso prévio e nem a multa dos 40% em cima do FGTS, tá? Então, isso para a empresa é interessante porque isso deixa o custo rescisório mais barato. E aí, gente, outra coisa que a gente precisa saber sobre a avaliação de experiência. A lei, ela já nos dá esse período de avaliação de experiência para a gente testar, para a gente ver se aquele funcionário, se aquele colaborador é o que a empresa procura. Então, pelo amor de Deus, nada de fazer na sua empresa, no seu RH, aquele esqueminha de que, Carol, eu vou chamar o funcionário para trabalhar aqui uma semana na empresa, só para ele ver se é isso mesmo e depois eu assino a carteira dele. Não é isso que a legislação fala. Tá? A legislação nos dá o contrato por experiência. Então, não faça isso
organize bem as ideias, explique bem a situação para a empresa e não recomende que a empresa faça isso, que a empresa faça aquela uma semaninha de teste, drive, para ver se é isso mesmo, se o colaborador vai ficar, e aí depois a gente contrata ele, assina a carteira e faz o contrato de experiência. Fazer esse tipo de esquema coloca a empresa em risco, pode fazer a empresa receber um processo na justiça, pode fazer o colaborador requerer danos aí morais contra ele, por ele ter trabalhado uma semana sem carteira assinada. Se acontece alguma coisa com esse colaborador também durante esse períodozinho aí, né, que eu citei, a empresa ela também vai ser responsabilizada. Então, são muitas implicações jurídicas que existem para a gente cair nessa cilada. Fuja disso, tá? Quando uma empresa falar para você, RH, vamos deixar esse colaborador 3 dias vindo, só para a gente ver se é isso mesmo e aí a gente assina a carteira dele. Você fala para a empresa, não. A legislação ela já garante um período de experiência que equivale a 90 dias. A gente pode fazer um contrato de 15 dias, a gente pode fazer um contrato de 60 dias. Minha luz apagou, peraí. Ai, que maravilha. Não tô entendendo. Voltou. Então, RH, quando uma empresa ela te sugerir fazer um esqueminha como esse, de vamos mandar ele vir em 3 dias, depois a gente assina a carteira dele, vamos mandar ele vir uma semana, depois a gente assina a carteira dele, você vai usar como argumento a seguinte frase: não, a CLT ela já garante pra gente um período de experiência de no máximo 90 dias. Então, a gente não pode fazer esse tipo de esquema porque isso coloca a empresa em risco. E aí você mostra os riscos que a empresa tem. Quando a gente está tentando fazer as coisas certas, quando a gente está querendo fazer as coisas funcionarem de forma correta, de forma profissional, podem haver pessoas que vão acabar nos taxando como chatas. Então, o RH é chato, o RH não deixa a gente fazer o esqueminha, o RH não deixa a gente fazer a coisinha que a gente precisa, o RH está atrapalhando. Gente, se a gente quer ter uma empresa que funciona, um RH que funciona dentro da legalidade, que não coloque a empresa em risco, às vezes a gente vai precisar lidar com essa questão de ser taxada de chata. Porque às vezes você vai ter uma empresa, você vai ter uma diretoria, você vai ter um gestor que ele tá querendo fazer um esqueminha, ele tá querendo dar um pulinho, ele tá querendo fazer uma coisinha ali que vai contra a legislação trabalhista, e você é a guardiã do RH. É você que vai ser responsabilizada se você, por exemplo, deixa um colaborador trabalhar 3 dias sem carteira assinada e ele entra na justiça depois requerendo os direitos dele, ele entra na justiça depois, sei lá, processando a empresa, ou acontece alguma coisa com ele nesse período aí de testezinho, drive. O que acontece depois, se isso acontecer? Você vai ser culpada. As pessoas vão falar, mas cadê o RH que não viu isso? Então, é melhor você trabalhar de forma preventiva, então prevenindo problemas, alertando a empresa sobre os problemas, levantando a bandeira do RH que funciona, do que você ter que trabalhar de forma contenciosa, de você ter que ficar trabalhando, lidando com os processos na justiça, lidando com os impasses trabalhistas que a empresa tem. Então é uma questão de escolha. Eu, Carol, particularmente prefiro trabalhar de forma correta, mesmo que às vezes as pessoas digam que eu sou chata, tá? Então eu prefiro. Por quê? Porque isso é minha profissão, é meu trabalho, né? Eu não tô brincando de ser RH. E caso as coisas, né, caso ocorram impasses trabalhistas e eu tiver me omitido no meu trabalho como especialista, eu vou ser responsabilizada. Então, eu prefiro depois, se der problema, dizer eu falei, não faça isso, do que me acusarem de que, nossa, o RH viu e não fez nada, tá? Então, não tenha medo de você falar o que é certo, orientar o que é certo dentro da empresa e a empresa te ver assim, de que, nossa, que RH chato, não deixa a gente fazer nada, né? E, aos poucos, as pessoas vão se adaptando. Carol, muito legal tudo isso que você está falando, mas eu acho que os gestores da minha empresa não vão usar, não vão querer fazer essa avaliação de experiência, não vão querer fazer isso. O que eu faço?
Se você sente que você vai ter resistência da empresa, dos gestores e das outras pessoas em executar o que você está propondo, é muito importante, RH, você saber que nem sempre os nossos projetos, eles são aceitos de primeira. Nem sempre as pessoas vão estender um tapete vermelho pra gente dentro da empresa e vão falar: ai, que lindo, maravilhoso esse RH, vamos lá, faz acontecer, bora. Não vão, tá? Então, você como especialista, você que entende a necessidade, você que entende ali a organização dos subsistemas, o impacto que isso tem para a área de gestão de pessoas, você tem que defender o projeto, você tem que mostrar como isso é importante, você tem que ajudar na adaptação das lideranças para elas usarem esse documento, usarem as avaliações, usarem as políticas que você está propondo. Então, a virada de chave, ela não vai ser repentina na mente da empresa, de que, depois que o RH for contratado, todo mundo vai sair fazendo o que o RH está propondo. Nem sempre é assim. A gente precisa ter uma mudança de comportamento por parte, principalmente das lideranças, que é quem mais vai usar o que a gente propõe. E essa mudança de comportamento, ela não vem magicamente. Essa mudança de comportamento, ela vem muitas vezes da nossa insistência, da gente mostrar a importância daquilo que a gente está fazendo, da gente mostrar a relevância daquilo que a gente está propondo. Então, se você propõe algo dentro da empresa e num primeiro momento aquilo tem um pouco de resistência, você precisa pensar em estratégias para aquilo ser aceito, tá? Formulários simples como esse, uma forma muito básica da gente conseguir apoio, conseguir que ele seja implantado e que ele funcione, é a gente treinando especialmente as lideranças. Por quê? Quem é que vai usar um formulário de experiência para avaliar colaboradores que estão no período de experiência? A gestão, os líderes, os seus pares, tá? Então, como que você vai convencer um gestor a fazer aquela avaliação do período de experiência? É você elaborando um formulário legal, um formulário que faz sentido para a empresa, você apresentando esse formulário para os gestores e você mostrando argumentos que mostrem os benefícios que a gestão vai ter ao adotar, ao utilizar aquela ferramenta, tá? E aí, beleza. Carol, vou implantar a avaliação de experiência na minha empresa. Como que a gente faz isso? Você vai orientar os líderes o seguinte: após a admissão do colaborador, passou pelo processo seletivo, passou pelo processo de admissão, foi admitido, foi contratado, você vai explicar para a liderança que existe um período de experiência. Geralmente isso a liderança entende muito bem, tá? Mas se você tiver aí gestores que não entendem muito bem, você vai explicar para eles que, olha, você tem um período de experiência, porque esse período de experiência serve para você avaliar o desempenho, a performance desse novo colaborador no seu setor durante esse último período. Essa avaliação é super importante, porque é uma oportunidade de você dar feedback. Uma coisa importante que a gente precisa se atentar, e até a gente que é do RH, a gente não pode esquecer isso, é o seguinte: existem colaboradores, gente, que nos primeiros 45 dias, mesmo eles tendo a competência que a gente precisa, a formação que a gente precisa, nem sempre nos primeiros 45 dias eles performam tão bem, tá? Isso é normal acontecer em alguns casos. E por que isso acontece? Porque nos primeiros 45 dias, o colaborador está em fase de adaptação. Ele acabou de entrar na empresa, ele está conhecendo a empresa, ele ainda não se adaptou, ele ainda não conheceu tudo, ele ainda está inseguro, ele ainda não entende do processo. Então, é muito comum que nos primeiros 45 dias, o colaborador, principalmente se ele não tiver recebido nenhum feedback sobre o que é esperado dele, ele não performe tão bem, tá? E aí, essa avaliação nos primeiros 45 dias dele na empresa é importante até para o gestor pontuar para ele o que pode ser melhorado. Então, olha, fulano, eu senti que você estava um pouco mais inseguro nisso aqui, eu senti que você estava um pouco mais inseguro naquilo ali, eu esperava uma tomada de ação, uma iniciativa, eu não vi essa iniciativa. Olha, fulano, você teve alguns atrasos, atraso vai contra a nossa política na empresa, vai contra a nossa cultura. Então, os primeiros 45 dias de experiência do colaborador nem sempre são bons, tá? Porque a gente está falando de um ser humano que está se adaptando.
E essa avaliação de experiência nos primeiros 45 dias, se for o formato que você vai adotar, ele é essencial para a gente mostrar para aquele colaborador o que ele pode melhorar, o que ele não está performando dentro do esperado, tá? Então, quando você for apresentar a sua avaliação de experiência para o gestor da área, para todos os gestores, quais são os argumentos que você vai usar? Primeiro, você vai dizer que a avaliação de experiência é super importante, porque é um novo colaborador que está em um período de adaptação. E que esse feedback da avaliação é importante para a gente orientar o colaborador sobre onde ele está possivelmente errando, no que ele precisa melhorar e no que é esperado dele. Isso vai ajudar a empresa a diminuir a rotatividade, vai ajudar na adaptação de novos colaboradores e o setor, assim como o gestor, também vai sair ganhando. Lembra que eu sempre falo para você, mostra o benefício para o gestor, isso vai ajudar seus processos serem mais aceitos, serem usados, funcionarem. Mostra isso, tá? Isso vai diminuir a rotatividade do seu setor, vai ajudar na adaptação dos novos colaboradores, vai mandar uma mensagem para a empresa de que seu setor é um sucesso, que a sua liderança é maravilhosa, que você arrasa, que você faz gestão, de que você sabe escolher as pessoas para sua empresa, você domina a sua equipe a um tal ponto de que você escolhe muito bem nos processos, nos recrutamentos junto com o RH, então todo mundo sai ganhando e reforça isso para as lideranças, tá? Segunda coisa que você vai usar de argumento com a sua liderança, com os seus gestores, para ter a aprovação disso aqui, né? Para fazer eles usarem. É você falar que, às vezes, o colaborador, ele leva um período mais longo para ele se adaptar. E é verdade, o colaborador não entra na empresa já batendo bola, matando no peito, dominando tudo que acontece dentro da área. Ele precisa de um tempo, ele precisa se situar, ele precisa saber o que ele está errando, o que ele está acertando. E a avaliação de experiência é um momento importante para a gente conseguir situar esse novo colaborador, mostrar para ele o que é esperado, onde que ele errou, o que não foi tão bom e ajudar ele nessa adaptação, porque nem sempre o colaborador vai se adaptar de primeira, ok? E a avaliação é uma oportunidade que a gente tem. Então, você vai explicar para o seu gestor que é muito importante ter a avaliação de experiência nos primeiros 45 dias e ao fim dos 90 dias também, principalmente se for renovado, tá? Então, se você for renovar, né, se você for efetivar esse colaborador após o período de experiência, ele é essencial dar o feedback dos 90 dias, tá? Agora, se você não for efetivar esse colaborador ao fim dos 90 dias, é interessante que seja explicado para esse funcionário que passou pela empresa, né, o que não estava ali dentro do esperado. E mais importante ainda, que o feedback anterior já tenha sido um alerta, tá? Então não adianta nada, gente, você fazer um feedback de 45 dias com um colaborador dizendo que ele tá arrasando, de que ele tá maravilhoso, de que tá indo tudo bem, não pontuar nem nada sobre melhoria, não mostrar o que a pessoa tem que melhorar. E aí quando a pessoa faz 90 dias de empresa, ela recebe um beijo, tchau, muito obrigada, mas a gente não vai ficar com você, não era o que a gente esperava. Não faz sentido, você me entende? Então, se o colaborador não está performando bem e existe a possibilidade dele não continuar na empresa ao fim dos 90 dias, é muito importante que já nos 45 dias ele seja avisado que a performance dele está abaixo do que a empresa espera, ok? E isso tudo é você, RH, que tem que conversar com seu gestor. Eu recomendo fortemente que, ao apresentar o formulário de avaliação de experiência, você treine o seu gestor para fazer o feedback da avaliação de experiência, tá, RH? Por quê? Eu percebo que uma coisa que os RHs erram muito é achar que todo gestor, só porque está no cargo de gestão, sabe fazer gestão. Ficou até repetitivo isso, né? Mas é verdade. Nem sempre o gestor que está ocupando um cargo de gestão, ele sabe gerir pessoas. Porque às vezes aquele gestor ele foi preparado tecnicamente, ele aprendeu a executar tecnicamente tudo que ele faz no setor dele, mas ele não aprendeu a gerir pessoas. E isso é um desafio comum no mercado que a gente tem. Eu fiz faculdade, eu fiz RH, mas eu nunca aprendi na faculdade de RH como que eu dava feedback para um funcionário. Isso eu não aprendi.
tá? Como que eu conduziria uma avaliação de experiência se um dia eu me tornasse gestora do meu RH, se eu tivesse equipe? Eu nunca aprendi isso na faculdade. Então, existem coisas que não são aprendidas na faculdade. E muitas vezes o seu processo dentro do RH não funciona porque as pessoas que vão utilizar o processo junto com você não sabem usar ele. Então, os gestores que vão estar com você aplicando o formulário, aplicando o feedback, aplicando as avaliações, não sabem usar essas avaliações. E aí você fica nesse ciclo de que, meu Deus, nada do que eu faço dá certo, nada do que eu faço funciona. Só que às vezes o que está faltando da sua parte é você movimentar um treinamento para gestão. É você movimentar um breve treinamento, uma breve reunião onde você explica para os gestores como é que ele dá feedback, como é que ele faz avaliação de experiência, como é que ele faz ali um desligamento, porque o gestor não sabe fazer isso. E para o seu RH funcionar, você vai precisar ter gestores na empresa que entendam a gestão de pessoas, que entendam a importância da gestão de pessoas e que usem os formulários que você traz, as políticas que você traz, os processos que você traz. Não adianta você propor processos, você propor formulários, você propor políticas e ninguém usar, porque vira tudo formulário de gaveta. Então, se você quer que as pessoas da sua empresa usem aquilo que você está propondo, você precisa apresentar para elas, você precisa explicar para elas o benefício daquilo, você precisa mostrar para elas de forma muito simples como que aquilo funciona. E lembre-se, sempre simplificando. A vida do RH que funciona é simplificada. Não fica enfeitando pavão, não fica inventando moda, não fica inventando formulário ultra, blaster, master, principalmente se a sua empresa não tem cultura de usar essas avaliações, esses processos, esses formulários. Quanto mais direto ao ponto, melhor. Começa fazendo uma coisa mais simples e vai elaborando aquilo que você está fazendo. Por quê? Existe uma curva de aprendizagem. Quando a gente fala de seres humanos, não adianta você achar que você vai dar uma avaliação ultra para o seu gestor e ele vai pegar aquela avaliação e já vai sair usando. Tá? Se a sua empresa não tem cultura de ter avaliações, não tem cultura de ter feedback, não tem cultura de fazer essas coisas de forma constante, de forma periódica, as primeiras vezes que o gestor for usar esses documentos, ele vai ter muita resistência. Ele vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque tem a curva de aprendizagem. Então, primeiro você tem ali a fase de estranhamento, em que o seu gestor vai estranhar aquilo que você está propondo. Depois você tem aquela fase, né, de adaptação, que muitas vezes geram reclamações. E só depois que você tem a fase de adaptação plena, de integração plena, que é quando as pessoas começam a executar as coisas de forma automática. Então, quando a gente traz uma novidade para dentro de uma empresa, quando a gente traz uma avaliação, quando a gente traz uma política, quando a gente traz um formulário que a empresa não tinha, lembre-se, existe uma curva de aprendizagem, existe uma curva de maturação que, em especial, os gestores vão precisar passar. Então, primeiro eles vão ter aquele estranhamento, né? Depois eles vão ter aquela fase de adaptação que pode ser uma adaptação difícil, que gera reclamação, que gera resistência. Mas se você insistir, você vai ter a fase de integração de adaptação plena. Por que muitos processos de RH acabam falhando, acabam fracassando? Porque quando a gente propõe algo dentro da empresa, a gente esquece que a gente está trabalhando com seres humanos e a gente espera, sim, uma aceitação imediata daquilo que a gente está propondo. Então, muitos RHs chegam na empresa, propõem alguma novidade, propõem alguma coisa nova, já espera que aquilo seja, nossa, que incrível RH! E nem sempre é assim que a gente é recebido. A gente é recebido primeiro com o estranhamento de, pra que isso agora? Eu tô cheio de coisa para fazer, eu tô ocupado, não consigo ver isso agora. Depois a gente tem aquela fase ali, borocochô da adaptação, né? Da pessoa ser resistente, da pessoa reclamar, da pessoa dizer que não vai fazer. E aí é onde o perigo mora no RH, porque quando as pessoas começam a estranhar o que a gente está propondo e começam a mostrar alguma reclamação, alguma objeção, geralmente o que os profissionais de RH que não estão preparados fazem é o quê? É declinar.
é desistir, é engavetar o projeto, falar, deixa pra lá, eu não vou conseguir fazer. Só que isso é um erro muito grande. Se você está propondo algo no seu RH e você quer que o seu RH funcione, você tem que entender que você precisa passar por essa fase de estranhamento, de adaptação, até chegar na adaptação plena. Aquela adaptação que está todo mundo usando, que está todo mundo entendendo o que você está fazendo. Só que as pessoas não vão entender o que você está fazendo num passe de mágica, tá? Para elas entenderem o que você está fazendo, você precisa mostrar, você precisa defender, você precisa sustentar e, principalmente, você precisa simplificar. Porque se um gestor ele entender que fazer o RH da empresa funcionar, ter um RH que funciona na empresa, é ter mais trabalho, você vai ter muita resistência. Entende? Então, por isso que eu sempre levanto a bandeira aqui de que tem que ser simples, de que tem que ser objetivo, de que tem que fazer sentido para o momento que a empresa está. Se você está numa empresa que ainda não tem nada, é melhor você começar implantando coisas básicas, coisas simples, mas que funcionem. E para funcionar, as pessoas precisam usar. Só que as pessoas só vão usar se fizer sentido para elas. Então, seguindo aqui. Então, você vai chamar o gestor e você precisa apresentar o formulário. Você precisa mostrar quais são os benefícios do formulário. Você precisa mostrar os benefícios daquilo que você está fazendo, por que aquilo é importante e, principalmente, como que eles vão fazer aquela avaliação. Então, vou colocar aqui o formulário na tela. Tô olhando para o lado porque o meu computador tá bem aqui com o formulário, tá? Então, vou colocar aqui já a avaliação de experiência de 90 dias. Lembre-se sempre, tá? Primeira avaliação no primeiro fim do ciclo de experiência, segunda avaliação na conclusão dos 90 dias, tá? Ou do segundo ciclo de experiência. E aí, uma dica importante, colaborador vai ser efetivado, reforça com o gestor de que ele precisa da avaliação dos 90 dias. Colaborador vai ser desligado após os 90 dias, o gestor já sentiu isso, avisa para o gestor já dar um feedback mais assertivo nos 45 dias. Sempre é possível, RH, a gente conseguir contornar uma demissão, tá? Eu já consegui fazer isso várias vezes. Eu já tive gestores que não estavam se entendendo com um colaborador que foi contratado. Às vezes, vagas super, hiper difíceis. Nós que somos do RH, nós sabemos quanto é difícil conseguir funcionário, candidato, bons colaboradores. Não tem colaborador aí a dar com pau livre para todo mundo, não tem. A gente vive aí uma falta de mão de obra. Então, eu já tive muitos gestores que queriam desligar um colaborador no período de experiência, no primeiro fim de 45 dias. E aí, quando eu fui analisar o motivo, era algo super reversível, que a gente conseguia mudar. Às vezes era uma falta de alinhamento, era uma falta de insight que o próprio gestor não estava tendo. E aí, com uma intervenção do RH, a gente conseguia fazer o gestor voltar atrás, reconsiderar e o colaborador se tornava um ótimo profissional. Lembre-se sempre, as pessoas elas têm ali um período de adaptação, não é imediato. Às vezes a adaptação da pessoa não acontece nem nos 90 dias, porque cada um tem um tempo, tá? E aí, olhando aqui para o formulário, você vai explicar para o gestor, quando você for apresentar a sua avaliação de experiência, você vai explicar para o gestor o seguinte, que a avaliação de experiência nada mais é do que realmente uma oportunidade da gente dar o feedback para o colaborador que foi ali recém-admitido, tá? E aí, nesse formulário que você está vendo aqui, é um formulário super simples. Eu gosto demais desses modelos de formulário simples. Não gosto de encheção de linguiça. Não gosto de coisa muito complicada. Porque, gente, eu entendo o dia a dia da empresa. E eu sei que se a gente colocar uma coisa muito complexa, a empresa não vai usar. E a gente vai ficar com cara de tacho, tá? Então, ó, aqui o que a gente tem? A gente tem ali o cabeçalho com os dados do colaborador que está sendo avaliado, nome, setor, função, nome do superior imediato, a data da admissão e a data final dos 90 dias. Nesse formulário que eu estou mostrando para você, eu sempre coloco ali a legenda da avaliação. Então, sendo insatisfatório, nota 1, insatisfatória, e nota 5, excelente. Então, a gente tem ali nota 1, 2, 3, 4 e 5. Por que, Carol, você bota de 1 a 5 e não de 1 a 10? Porque a escala para a gente avaliar, até para o gestor avaliar, é muito grande de 1 a 10, tá? Então, a gente entende ali que de 1 a 5,
a gente já consegue fazer uma avaliação bem bacana. A gente já sabe que 1 não tá bom, de que 2 tá regular, de que 3 dá para melhorar, de que 4 tá muito bom, de que 5 tá ótimo. Então, eu uso essa escala aqui, tá? De grau de avaliação. E aí, aqui, ó, eu já coloquei algumas situações para serem avaliadas. Então, a primeira coisa que eu coloquei, né, foi sobre a qualidade do trabalho desse colaborador que foi contratado. Percebe que eu coloco uma explicação do que está sendo avaliado. Se eu colocasse no meu formulário assim, operação e qualidade no trabalho, cara, isso para gestor é muito subjetivo, tá? É muito subjetivo. Conhecendo as problemáticas da gestão como eu conheço, e você também deve conhecer, é muito subjetivo botar só isso. Qual é a operação, qual é a qualidade do trabalho que esse colaborador entrega? Muito subjetivo, tá? Ele vai falar, hoje eu não tô bem com esse colaborador não, nota 2. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é colocar mesmo ali a descrição, tá? Do que ele tá avaliando. Então, por exemplo, ó, o aprendizado nas novas tarefas. Que nota que você dá? Porque às vezes o gestor tá chateado com alguma coisa que aconteceu naquele dia. Mas aí ele lembra que o histórico desse funcionário na empresa foi bom. A experiência dele de 90 dias foi boa. Entende? Não esqueça, gente, gestores são seres humanos. Seres humanos erram. Outra coisa, iniciativa e realização das tarefas. Eu estou avaliando aqui se esse colaborador tem iniciativa. A organização e a atenção, o resultado e a produtividade, o interesse e a preocupação em fazer um bom trabalho, a flexibilidade. Então, percebe que eu estou avaliando várias competências aqui dentro? E aí, o gestor, na hora de avaliar, ele tem que dar a nota de 1 a 5, tá? Depois, a mesma coisa com comunicação, relacionamento, imagem profissional. Aqui, gente, foram algumas competências que eu escolhi. Você pode mudar essas competências, tá? Ah, Carol, eu queria avaliar mais tomada de decisão, eu queria mais avaliar atendimento ao cliente. Pode colocar isso, não tem problema. Lembre-se sempre só de colocar a descrição, tá? Para o gestor entender e para não ficar uma avaliação subjetiva. Isso é importante. Aí aqui embaixo eu faço mais algumas perguntas. Ó. Se o colaborador tem faltas, se sim, quantas? Se o colaborador teve atestado, quantos? Em qual aspecto esse colaborador se destaca? Em qual aspecto esse colaborador deve ser desenvolvido? Em qual aspecto ele considera que foi... qual aspecto que o gestor considera que foi desenvolvido pelo colaborador nesse período que ele já teve na empresa? Então, ali eu faço perguntas realmente para instigar como que foi essa experiência da gestão com o novo colaborador, tá? E aí, gente, depois que o gestor responde esse formulário, é importantíssimo que o gestor dê o feedback ao funcionário, né? O gestor chame o funcionário, chame esse colaborador e converse com ele sobre o que ele foi avaliado, por que ele foi avaliado e o que é esperado dele. Então, você percebe que aqui não é uma pergunta que eu coloquei claramente, você pode inserir isso, tá? O que é esperado do colaborador pela próxima fase, pela nova jornada dele aqui na empresa? Você pode perguntar isso, tá? No seu formulário. Por quê? Porque tem que estar muito claro para o colaborador que está sendo efetivado o que a empresa quer dele. O colaborador não vai adivinhar. Então, tem gestor que acha assim, não, mas já é um profissional maduro, ele tem que saber o que fazer. Tudo bem, gente, mas cada empresa tem uma expectativa. Qual é a expectativa da sua empresa? Entende? E você pode conversar isso com o seu gestor super de boa, explicando isso, mostrando a importância disso. Esse é o nosso trabalho no RH. A gente não pode perder a paciência com isso. Se você quer que os seus documentos, que os seus formulários sejam usados, tá? Pela empresa, você quer que seus documentos, seus formulários sejam usados pela empresa e pelos gestores, você precisa apresentar, mostrar qual é o benefício de usar isso e ensinar a eles como se usa. Senão, os seus documentos vão ficar na gaveta. De novo,
Muitas coisas que a gente tenta implantar no RH não dão certo porque os nossos gestores que estão com a gente não usam. E às vezes eles não usam essas coisas, não é porque eles são pessoas más, mas porque eles não entenderam o porquê de usar aquilo, qual é o benefício daquilo, por que tem que ser usado aquilo, o que aquilo vai ajudar o trabalho dele, tá? E você, como RH, precisa mostrar isso, porque é assim que o seu RH vai funcionar. Carol, quem avisa ao gestor sobre o fim dos períodos de experiência? Você, RH. Então, eu mando sempre um e-mail para o colaborador, para o gestor, avisando, prezado gestor, em tal data, o período de experiência do fulano de tal vai encerrar, então segue anexo a avaliação de experiência, você pretende continuar, você quer conversar, eu sempre me coloco à disposição também perguntando ao gestor se ele quer conversar sobre essa avaliação, como que eu posso ajudar, explico a ele, ressalto com ele no e-mail a importância dessa avaliação e me disponibilizo para ajudar em qualquer coisa que ele precisar. Então, RH, eu espero de verdade que você consiga implantar uma avaliação de experiência na sua empresa. Uma coisa importante que a gente ainda não falou aqui na nossa aula do porquê que a avaliação de experiência é importante. Como eu falei com você, é um contrato de trabalho, né, por tempo indeterminado, e quando a gente faz a avaliação de experiência, a gente consegue usar essa chave que a lei nos dá, né, essa brecha que a lei nos dá, para primeiro ter economias. Se você fica perdendo o período de experiência do colaborador, você perde a chance de dar feedback a ele, você perde a chance de fazer ajustes de performance. E se esse colaborador não for permanecer na empresa, você também vai acabar perdendo a chance de fazer economias com rescisões dentro da empresa. A empresa vai acabar gastando muito mais com a rotatividade, porque você não faz o controle do período de experiência. Então, ter controles do período de experiência dos colaboradores que foram admitidos também é importante para a gente conseguir gerar economias para a empresa, tá? Cortar gastos desnecessários, cortar gastos que a lei nos permite aí agir dentro da lei, né? Agir com integridade diante dos colaboradores e não lesar a empresa também, tá? E o segundo ponto que é essencial a avaliação de experiência é que a avaliação de experiência também é uma oportunidade da gente dar feedback para o colaborador. Então pensa, o colaborador que acabou de entrar na empresa, que ele não está indo bem, aí ele vai lá e ele recebe o feedback de experiência dele. E aí ele entende onde ele errou, ele consegue enxergar onde ele errou e ele melhora isso. É oportunidade de melhoria, é oportunidade de desenvolvimento. Combinado? Então, implante uma avaliação de experiência no seu RH, faça essa avaliação funcionar, insista sobre ela com os seus gestores, com os seus diretores, defenda ela, mostre a importância para a cultura, para o clima, para tudo que está envolvido, para desenvolvimento das pessoas também, até para você identificar a oportunidade de aplicar treinamentos que às vezes a empresa está precisando, que precisam ser aplicados, e com a avaliação de experiência rodando, você consegue identificar o que você pode melhorar no seu treinamento, o que você pode melhorar no seu recrutamento, quais competências você precisa treinar a empresa, o que está faltando mais, e você ainda pode se aproximar dos gestores da empresa usando ferramentas como essa, ajudando, auxiliando esses gestores na implantação e na execução. Combinado? Olha, eu espero você na nossa próxima aula. Não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de deixar seu comentário com alguma sugestão. Não esqueça de se inscrever também no nosso canal e de me seguir lá no Instagram para você não perder nenhum conteúdo. Eu vejo você na nossa próxima aula. Um beijo grande e até lá. Tchau, RH!